Oi, gente, tudo bem? Hoje eu resolvi aqui fazer uma entrevista com minha amiga Lu, que já tomou a vacina lá na região de Boston. Para quem não sabe, a Lu já fez uma entrevista aqui com a gente, falando da pesquisa dela lá nos Estados Unidos. E aí eu vou pedir, Lu, para você se apresentar de novo. Então, a Lu é uma grande amiga nossa, eu e o André já moramos com ela lá na região de Boston, quando eu fiz o doutorado de sanduíche. E ela vem trazer para a gente aqui algumas novidades sobre a vacina, sobre a população da região de Boston que já está se vacinando, como que foi todo esse trâmite. E Lu, a gente quer saber de você. Primeiro conta pra gente, fala seu nome, a sua graduação, a sua pós-graduação, qual que é a sua pesquisa aí, e começar a contar pra gente sobre essa novidade do Coronavac, que saiu pra gente essa semana, que foi 78% aí de eficácia. E se isso é bom, se não é, se tinha que ser 90%, acima de qual porcentagem que realmente é bom para ser vacinado. E trazer todas essas dúvidas que a Lu mostrou uma foto, gente, no Instagram dela, que ela tinha sido vacinada. E aí todo mundo vibrou, muitas pessoas vieram com muitas perguntas. Eu vi aquele tanto de pontinho de stories, a Lu respondendo todas as pessoas, todos os questionamentos. E eu falei, Lu, vem fazer para a gente uma entrevista e conta aí tudo que você contou nos stories. Eu fiz uma seleção de algumas perguntas e a Lu vai tirar essas dúvidas aqui para a gente. E aí, Lu, tudo bem? Ei, Tatá, e todo mundo. Eu tô aqui, tô em casa, tô entre amigos, então, assim, vamos conversar um pouquinho. Como a Tatá falou, meu nome é Luciana, eu tô aqui em Boston fazendo meu pós-doutorado. Eu sou doutora em imunologia pela UFMG, sou bióloga de formação, e no meu laboratório eu trabalho com influenza, com patógenos do trato respiratório, o vírus influenza e a bactéria Streptococcus pneumoniae, principalmente. É, de qualquer forma, lá no laboratório a gente não está trabalhando diretamente com o coronavírus, né? Mas a gente já foi vacinado. E eu vou explicar por quê e como está o andamento da vacinação aqui nos Estados Unidos também. Bom, como a Tata falou, a gente teve uma notícia excelente no Brasil. Eu fico assim vibrando com tudo que acontece de bom no meu país. Eu tô doida para voltar e poder fazer parte do time de cientistas, exatamente Vivo SUS, de cientistas no Brasil de novo. Estou aqui para aprender e trazer um monte de coisa importante para o Brasil, né? Porque a ciência é para crescimento da população em geral. E eu acho que eu devo isso ao meu país. De qualquer forma, é importante dizer, né? Todo mundo falou, mas só 78%, gente, 78% é ótimo, sabe? É uma porcentagem que é capaz, sim, de deter uma pandemia. Se for, lembrando que vacina é uma medida de saúde coletiva, todo mundo tem que estar engajado nisso, a gente tem que estar junto nisso, né? Então, 78% é excelente. Não são todas as vacinas que são acima de 90%, que a gente já tem disponível, inclusive. Acima de 50% já um candidato vacinal interessante para utilização, principalmente no caso emergencial, como a pandemia. Então, outras vacinas que a gente, inclusive, utiliza não chegam a 90%, como a vacina da influenza, por exemplo, e ninguém questiona isso, a gente sabe o quanto ela previne os casos graves. Então, agora tem uma vacina que previna 100% dos casos graves de Covid-19, não fico sem palavras, né? Foi emocionante, acho que todo mundo se emocionou vendo como o trabalho exaustivo dos cientistas lá do Butantan valeu a pena. E foi muito importante esse trabalho ter feito no Brasil, né? Muitas pessoas me perguntaram, Tata, assim, porque já tinha feito um trabalho na Turquia, deu 90%, para que teve que fazer de novo, né, no Brasil? Para que faz esse trabalho no Brasil? Então, assim, a gente tem que lembrar que são duas populações diferentes. Nós, no Brasil, e o pessoal na Turquia, nós temos um background genético muito diferente, a gente não sabe como as duas populações irão se comportar, e os insumos utilizados para fazer a vacina no Brasil seriam um pouco diferentes dos insumos na Turquia, né? A gente usou a tecnologia gerada, né, na Sinovac, na China, mas com os insumos brasileiros, né, feito no Butantan, com esforço de cientistas brasileiros. Isso foi muito legal.
Dando aquela ênfase, né, Lu? São cientistas brasileiros, tem a USP envolvida, todas as universidades federais envolvidas, são servidores públicos, para que também fique falando que servidor público não faz nada, e a gente aí, com esse corte de verbas, conseguiu chegar aí nessa proeza. Imagina se fosse valorizada as universidades federais e institutos como o Butantan. Então, nós estamos aí muito gratos com essa vitória e a gente quer mais, né, Lu? E, Lu, eu tenho mais uma pergunta ainda relacionada a isso, com relação à vacina. Por que não é uma boa ideia o setor privado começar a disponibilizar a vacina antes do setor público? Que foi uma das... Eu vou falando essas perguntas aí que o pessoal fez para você nos stories e aí a gente segue. Claro. Então, como eu disse, a vacina é uma estratégia de saúde pública coletiva. Principalmente no Brasil, né, gente? Principalmente que a gente sabe que a desigualdade é uma coisa que a gente encara todos os dias. É só sair na rua e a gente vê como tem esse contraste social. E as populações que estão mais susceptíveis, mais vulneráveis ao coronavírus, né, a infecção pelo coronavírus, são justamente a população que não conseguiria pagar para uma vacina, né? Então, não adiantaria a gente vacinar uma população que conseguiria arcar com o custo da vacina pelo setor privado, e essa população que já poderia, por exemplo, trabalhar remoto, elas já poderiam fazer o distanciamento. Já a população mais vulnerável, ela precisa sair, ela precisa usar o transporte público, ela está o tempo inteiro na rua, e lembrando que a vacina nem sempre vai bloquear a infecção das pessoas, mas diminuir a gravidade da doença, né? Ou prevenir que a doença se torne grave. Nesse sentido, as pessoas vulneráveis, por exemplo, se eu tenho um patrão e um empregado. O empregado não consegue pagar pela vacina, mas o patrão consegue. Se o patrão contrair o vírus, ele não vai ter, mesmo vacinado, ele não vai ter a doença grave. Mas ele pode transmitir esse vírus para o empregado. E aí, o vírus não para de circular. Então, a princípio, eu acho, na minha opinião, o setor público deve disponibilizar essa vacina primeiramente, e depois sim, o setor privado pode vir e disponibilizar, porque aí as pessoas vão ter a escolha de esperar na fila ou não, ou se vacinar antes, mas que todos sejam vacinados. A gente não pode pensar de forma egoísta. Mais uma vez, né, como eu disse nos meus históricos, é hora de empatia, é hora de paciência e é hora de trabalhar no coletivo, né? E eu acho que o brasileiro, a gente é do povo, a gente tem que entender que nós somos uma população que né, é unido, deve ser pelo menos, né? Historicamente, a gente sempre foi um povo unido, de festa, de comemorar. Então, vamos comemorar junto, que essa comemoração não seja só para um grupo específico da população.